lapidar a criança. Tem que lapidar a criança. Conhecem essa moça da foto? Angelina Jolie? Conhece o nome? É uma atriz muito famosa. E aqui um dos seus filhos. E aí a transformação desse filho dela. Era uma menina. Nasceu uma menina. Mas, ainda pequeno, começou a querer colocar a roupa que os irmãos usavam. E começou a dizer que era um menino. E a família aceitou que ela fosse um menino. E aí está o menino, de terno, andando. Na realidade, é uma menina. A farsa da ideologia de gênero. Qual o intuito? Destruição da família tradicional. Aqui no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, os meninos, em protesto à escola, decidiram ir para a escola usando saia. Aqui, para ver a que nível e de grandioso que é esse absurdo. O homem da foto, na realidade, é uma mulher. E a mulher da foto, na realidade, é um homem. E esse casal engravidou, tiveram um filho. Mas quem engravidou foi o homem. E a mulher... Entenderam a bagunça? Esse é o contexto da ideologia de gênero. É bagunçar literalmente o contexto familiar. Aqui um menino, eu não sei quantos de vocês acompanharam, um menino há pouco tempo, fez a festa de aniversário com o bolo do Pablo Vittar, menino de 6, 7 anos de idade, 7 anos de idade estava fazendo, foi com o namorado dele para a festa, e a família tirou foto, e não sei o quê, aquele apoio para uma criança que se declarou homossexual. Não devia nem ter namorado pela idade que tem. Acho que uma criança nessa idade não tem que namorar. A criança tem que estudar e brincar. Não tem que namorar. Vai pensar em namorar lá na frente. Lá na frente. O problema é que as coisas foram se modernizando e foram se abrindo brechas. E hoje, com 12, 13 anos, namorar é super normal. Eu não acho. Não acho normal e não acho sadio. E não acho que nós devemos apoiar essas práticas. Uma criança aqui com 2 mães. E aí vem aquela situação onde fala que é melhor, a criança foi abandonada por um casal hétero e é melhor que ela seja apoiada e viva com amor dentro do contexto de adoção por um casal homoafetivo. É uma coisa que jogam para a sociedade que é difícil de responder. A família abandonou, a mãe abandonou, o pai não assumiu. E aí vem o casal homossexual e decide adotar aquela criança. Quais serão os padrões que essa criança vai crescer? A gente não sabe. É muito complexo. A gente está se encaminhando para o final, tá? Aqui a gente vai ver a questão de exemplos. Como as crianças são influenciadas pelo exemplo. Não pelo que nós falamos, mas sim pelo que elas veem. Olha o pequenininho aí. Ele está assistindo o filme do Rock e está imitando.
grande líder do passado disse uma palavra, uma frase, uma vez, que a palavra direciona, mas o exemplo arrasta. Marechal Osório, patrono da arma de cavalaria do Exército, que disse essa frase, num campo de batalha. A palavra direciona, mas o exemplo, ele arrasta. Eu saí do exemplo número 1. Aí, minha família, minhas regras. A revista Veja, trazendo a situação do sexo, a relativização do sexo, a situação de um filho transexual, um filho pequeno que decidiu mudar de sexo, o apoio que as revistas dão. A revista Veja, a revista Época, a revista Escola, a Veja de Novo, Ser Gay, A Vida Sem Dramas, questões de gênero na Galileu. E aqui uma apresentação de arte com um homem telado, com crianças tocando. E aí a gente vai de novo para a situação do exemplo. Pode deixar sem música. Quantos anos tem essa criança e como que ele aprendeu isso? E aí estão filmando, estão apoiando. E ele faz a dança feminina, a dança da mulher. Igual há poucos anos atrás, nós tivemos, dentro de uma marcha gay, dia do orgulho gay, um menino de 12 anos de idade, no meio daquele monte de homossexuais, dançando e beijando caras, um menino de 12 anos de idade. Ele estava lá se beijando, dançando, com um shortinho daqui, sem camiseta, criança. Aí a gente entra na questão da ideologia de gênero e pedofilia. Porque a ideologia de gênero ela incentiva a pedofilia, porque ela instiga a criança à sexualidade. Ela instiga a criança que ela se envolva num contexto sexual prematuro, que ela inicie a sua sexualidade cedo. A sexualidade foi um presente de Deus para a humanidade. Não tenho dúvidas de que é bom. Mas o inimigo, ele também trabalha com as questões da sexualidade e ele deturpou todo o contexto de sexualidade. Ele tirou aquela pureza e aquele brilho separado para o marido e para a esposa e transformou em um ambiente totalmente promíscuo. E aí a gente entra dentro dessas questões de ideologia e dentro das questões de pedofilia. Porque uma está literalmente atrelada à outra. Porque quando você começa a falar de gênero com a criança, você começa a instigar que a criança tenha ações e atos sexuais. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. E isso, infelizmente, com esse texto eu vou encerrar, é o que vem acontecendo muitas vezes com as nossas comunidades. E a proposta desta semana de oração é realmente desmistificar e responder questões que muitas vezes ficaram pairando na cabeça de muitos e não foram sanadas. E a primeira delas foi a questão da ideologia de gênero. Então, agora a gente vai para a parte de contestação das perguntas. Vamos contestar aí algumas perguntas que foram enviadas. Tem de algumas aqui. Vamos na primeira. Tem. Eu vou dar uma pulada aqui. Alguém perguntou se tem alguém dentro da igreja, ele pode se arrepender e ser batizado? Vamos lá. Se uma pessoa se tornou homossexual ou praticou o homossexualismo sendo um cristão, estando dentro da igreja, e ele se arrepende,
Nós sabemos que, biblicamente, o homossexualismo é uma abominação. A gente pode entrar numa série de textos, principalmente de Paulo, falando sobre as questões sexuais e sobre a abominação que é o homossexualismo. Mas a pessoa se arrependeu. Ela pode se batizar. Ela pode ser batizada. Se é uma pessoa que não foi batizada ainda, ela pode também ser batizada. Outro dentro desse contexto, eu sou homossexual. Não eu. Eu sou homossexual. Mas eu não pratico a homossexualidade. Eu sinto atração por homens, mas eu não pratico porque eu sei que é errado. Eu posso me batizar e ter cargo na igreja, eu não pratico. Eu tenho o instinto, o desejo, mas luto contra esse desejo e atuo dentro da igreja. Jogo para vocês, o que vocês acham quanto a isso? Essa situação. Boa noite a todos. Eu não vejo nenhum problema, porque nós conhecemos pessoas assim no nosso dia a dia, dentro da igreja. Você olha no primeiro momento para aquela pessoa, você fala, ele é gay. E pode até ser que ele seja gay, a maneira de pensar dele, mas as atitudes dele estão de acordo com a palavra de Deus. E como você disse, ele tem esse conflito, ele luta contra isso e ele sabe. Eu vou colocar aqui duas situações. Você pega uma pessoa então fora da igreja que tem essa mesma luta, com uma pessoa que está dentro da igreja e também carrega essa dificuldade. O que está dentro da igreja, ele está buscando a salvação. Ele já sabe o caminho, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então nós temos que apoiá-lo. O que está fora da igreja, ele não tem esse conhecimento, mas ele tem essa luta também. E o fato de ambos não praticarem, significa que ambos têm direito à salvação. O que está dentro da igreja, ele já está mais próximo de alcançar essa salvação, porque ele já entregou a vida para Jesus e ele sabe qual é o caminho que ele deve trilhar. Agora, o que está fora da igreja, o que acontece na nossa visão como cristãos? O que Deus pede para nós? Ele pede para que nós amemos o nosso semelhante. Hoje o mundo fala muito da questão de julgar as pessoas, e até nós cristãos, nós temos um pouco disso, de querer julgar as pessoas porque nós conhecemos a palavra e a pessoa não conhece. Mas nós devemos amar a todas as pessoas, e até mesmo aqueles que praticam o ato, que é contrário às leis divinas. Nós devemos levar a essa pessoa o amor de Deus. Nós devemos, assim como Jesus fez, nos aproximarmos dessa pessoa, ganhar a confiança dela, a amizade, o respeito e apresentar para ela: você conhece Jesus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus te fez para nós uma promessa de um novo céu, de uma nova terra? E se a pessoa estiver aberta a conhecer a esse Jesus, a querer aceitar a essa salvação, nós devemos mostrar para essa pessoa, à luz da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus. Porque hoje as pessoas confundem muito o amor. Então o amor tudo pode, o amor tudo suporta, mas o amor de Deus não é um amor carnal. Deus, ele não permite que o amor que nós fazemos através do nosso corpo seja aquilo que vai determinar a nossa salvação. Não, o amor de Deus, ele é um amor mais de um lado moral. Deus, ele pede para que nós sejamos mais racionais na prática desse amor, na prática das escolhas que nós vamos fazer. Então, se esse rapaz da igreja escolheu seguir a Jesus e lutar contra esse desejo carnal, é claro que espiritualmente ele vai ser um vencedor. Agora, uma pessoa que está fora da igreja, essa ela vai precisar que nós a tratemos como Jesus a trataria. Então nós temos que ter mais paciência com essa pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa que pratique, tenha essa escolha no estilo de vida. Nós temos que tomar esse cuidado de respeitar
né, o livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós, inclusive a ela, mas mostrar que o caminho que ela está andando, né, é um caminho perigoso, né? Na questão assim de vida eterna, é um caminho que vai ter consequências eternas, mas de não para a salvação. Ela vai, na nossa visão cristã, ela irá se perder para todo sempre. Então nós temos que ter e pedir para Deus nos dar essa sabedoria de mostrar o caminho da salvação, respeitando a opção da pessoa, mas ensinando para ela que Jesus a ama e que se ela lutar contra essa vontade, se ela se arrepender, caso ela esteja cometendo esses atos que na palavra de Deus são abomináveis, Jesus vai aceitá-la, Jesus vai amá-la e Jesus vai buscá-la, porque foi por essas pessoas que ele morreu também. Aninha, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Falou tudo, né? Devemos apenas, considerar uma coisa, né? Além de abraçar essa pessoa, mostrar o amor de Jesus, devemos orar por ela. Na Argentina, eu conheci duas pessoas na mesma situação, um peruano e um brasileiro. Um fazia teologia e o outro fazia medicina. E esse que fazia medicina era meu amigo, férias com ele. E uma vez a gente conversando, ele falou isso, tinha um conflito muito grande. E você via na forma dele se expressar, que ele era um pouco delicado, dele gesticular, e ele tinha um conflito muito grande. Mas era um cara que tinha um conhecimento bíblico tremendo. Colocava muitos teólogos no chinelo, tranquilo. E um rapaz muito fervoroso, um rapaz de muita oração. Já é médico, está trabalhando, é brasileiro, mas está trabalhando na Argentina. E inclusive antes de ser um jovem de uma igreja lá na Argentina, ele tem essa dificuldade, tem essa luta. Né? E na época ele pediu para que eu orasse, para que Deus pudesse mudar os sentimentos dele, para que ele encontrasse uma mulher, que ele gostasse daquela mulher e que ele pudesse casar com ela. Então ele tinha essa visão, essa compreensão. É algo, né, que nós podemos associar. E temos que abraçar a pessoa, cuidar da pessoa e, acima de tudo, amar a pessoa. Próxima pergunta. A outra pergunta que veio foi: e sobre gostar de homem e mulher ao mesmo tempo? Não é o amor que importa? Vai mais ou menos na linha de pensamento que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Nós não podemos confundir o amor de Deus, né, que é um amor espiritual, com o nosso amor, que é um amor carnal. E o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre esse embate, né, que nós temos essa luta espiritual e a luta carnal, né? Se Deus criou o homem e a mulher, e nós temos textos falando de Deus no Gênesis, na criação, e nós temos o texto de Mateus, o próprio Cristo falando sobre a criação, que Deus criou o homem e a mulher, e ele disse: multiplicai-vos, né? Vamos supor aqui que eu e Renato, nós não somos irmãos, nos conhecemos aí pelas andanças da vida, e nós resolvemos agora ter um relacionamento, né, homoafetivo. Dois barbudão, eu já vi muitos no meu trabalho. E aí nós pegamos aqui duas garotas que acabaram de se conhecer no barzinho e elas começam um relacionamento. Na visão, no caso aqui seria eu e ele e as duas jovens, é uma relação de amor. Mas à luz da Bíblia, infelizmente nós somos obrigados a dizer que para Deus isso não é amor, é uma abominação. Jesus morreu por nós quatro? Sim, ele morreu por nós quatro. Só que na sua palavra, Deus nos dá a direção para alcançar a salvação. E o que nós estamos tratando aqui? Nós não estamos tratando somente de ideologias de gênero. Nós estamos tratando como cristãos de salvação de pessoas. E nós precisamos entender que Deus, ele tem um padrão, né? E o padrão de Deus, ele é Cristo Jesus. Nós não podemos então pegar o padrão de Deus e rebaixar, né, ao pensamento humano.
né? Então Deus, Ele me ama, Ele vai aceitar do jeito que eu sou e Ele vai aceitar as minhas escolhas. Não, não é isso. No dia do julgamento, assim como em qualquer julgamento, existe uma lei, né? E o apóstolo Tiago, ele diz que a lei de Deus é a lei régia, né? No dia do nosso julgamento vai existir uma lei, e essa lei ela vai determinar a nossa salvação ou a nossa perdição. Então, se eu gosto de um rapaz, se uma moça gosta de uma outra garota, eu tenho esse direito de escolha porque Deus, Ele me permitiu. Só que eu preciso também saber que se essa escolha ela vai me afastar ou não da minha salvação eterna. Então, nós temos que trabalhar com esses dois pontos, né? O ponto de respeitar a decisão da pessoa, né? Mas o ponto mais importante é de se preocupar com a salvação eterna dessa pessoa. E eu falei essa semana nas redes sociais, amanhã é o Dia dos Pais, então, né, a Natura, empresa de cosméticos, ela tratou desse tema nessa Semana dos Pais, e eu omiti a minha opinião numa visão cristã sobre esse fato. E uma irmã da igreja, ela colocou assim para mim: irmão,